Meus irmãos, a paz do Senhor, meu coração está radiante pela alegria de retornar ao púlpito da igreja do Senhor e poder continuar contribuindo com a palavra de Deus. Deus seja louvado por esta tão especial, singular oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor presidente, fico muito feliz em saber que ele está se recuperando de forma tão especial. Louvo a Deus pela vida do pastor Spurgeon, e louvando a Deus pela vida do pastor Spurgeon, vice-presidente dessa casa, dessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos demais pastores e amigos que nós estamos conquistando aqui, como nosso irmão Clésio. Louvo a Deus pela vida da nossa irmã Mical. É impossível vê-la e não louvar a Deus pela sua vida e estar comprometido em estar orando pela sua vida, para que Deus cumpra os propósitos que Ele tem através da sua vida. Que assim seja em nome de Jesus. Quantos vieram nessa noite com desejo de ouvir uma palavra da parte de Deus? Diga amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19. É maravilhoso, irmãos, o avivamento que eu estou vendo aqui. Estou vendo um avivamento lindo de páginas de Bíblia sendo abertas. Nestas igrejas que nós vamos pregar, às vezes a gente vê gente com celular, com tablet, mas folheia a sua Bíblia aí, ó. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Deus seja louvado. Deus seja louvado pelos 101 anos desta igreja, que continua guardando em bom depósito aquilo que aprendeu com o Senhor Jesus e com seus líderes. Eu fui presenteado com a igreja do centenário e eu estou muito feliz. Muito obrigado. Os que acharam o texto sagrado, digam graças a Deus. Diz a Bíblia: ora, havia um homem rico e se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Porém, disse a Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. Agora este está sendo consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai alguém para dar testemunho, pois tenho 5 irmãos, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele disse: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite
E você diz amém. Queridos, eu quero ser fiel ao que Deus colocou em meu coração para esta noite. E eu quero dar um tema para esta reflexão. 5 coisas que estão no inferno e não podem se ausentar da igreja. Talvez você possa ouvir este tema e este tema possa trazer a você um tipo de rejeição, mas você perceberá ao decorrer da compreensão do texto e da exposição do mesmo, que existem coisas aqui descritas no texto que estão no inferno e que estão se ausentando de algumas igrejas e não podem se ausentar da nossa igreja. Nós temos um legado. Diga amém. A palavra do Senhor, ela é poderosa em si mesma e apta para realizar em nós aquilo que apraz ao coração de Deus. A palavra do Senhor não precisa de subsídios humanos para realizar aquilo que Ele deseja realizar, porque a sua palavra é soberana. A sua palavra é comparada com o martelo que esmiuça a pedra, ou seja, não existe coração duro que o Senhor não possa quebrantar. Esta palavra também é comparada como a água. A água encontra os seus caminhos. Você pode represá-la aqui, mas ela vai encontrar uma forma de brotar em outro lugar. A palavra do Senhor, ela também é comparada a elementos naturais que descem no seu tempo. Pelo profeta Isaías, em um dia brilhante da sua vida, ele recebeu esta revelação, que assim como a chuva e a neve que descem do céu, ninguém pode impedir a palavra de Deus de fazer aquilo que ela deve fazer. Eu lhe pergunto, quem é que pode impedir a neve de descer? Ou quem é que pode impedir a chuva de cair? Assim como ninguém pode impedir a neve de descer ou a chuva de cair, ninguém pode impedir a palavra de Deus de fazer aquilo que lhe apraz. A palavra do Senhor também tem poder de penetração, de elucidação, de esclarecimento. No Salmo de número 119, na estrofe de número 130, o salmista diz que a exposição da palavra do Senhor esclarece e traz entendimento. Logo, compreendemos que ao meditar na palavra do Senhor, nós passamos a ter as respostas das grandes interrogações da nossa vida e passamos a ter um norte, porque esta palavra é semelhante a um farol em meio à noite que conduz os barcos que estão sendo açoitados pelos ventos da tribulação ao porto seguro que é Jesus de Nazaré. Esta palavra tem o poder de ir aonde eu não posso ir. O escritor aos Hebreus, ele diz que esta palavra vai, e eu amo essa expressão, mostra a soberania da palavra. Esta palavra vai, a divisão da alma e do espírito. E ao chegar lá, ela chega sendo apta a discernir pensamentos e intenções do coração. Ou seja, esta palavra vasculha a nossa alma e os locais que ninguém mais pode chegar, essa palavra chega. E por muitas vezes eu tenho certeza que você, em um culto, já ouviu uma mensagem que parecia que o pregador só estava falando com você, parecia que a mensagem era só para você. É porque Deus, naquele momento, alcançou a divisão da sua alma e do seu espírito. Espírito e a sua alma a falar. Neste texto sagrado, nós vemos o Senhor Jesus falando da parábola de um rico e de um Lázaro. É interessante você compreender que aqui ele está citando o que aconteceu nos dias de Moisés, porque os pregadores da época que estão sendo citados são Moisés e os profetas. Mas o texto sagrado narra que havia um homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. E eu lhe pergunto, é pecado você vestir a melhor roupa?
Fiz uma pergunta, queria uma resposta. É pecado você vestir uma melhor roupa, ter o melhor carro, morar na melhor casa? Então você vai perceber que este homem está vivendo dentro da sua condição financeira. Ou seja, ele está vivendo mediante aquilo que ele tem. Então ele não está cometendo nenhum pecado em se vestir de púrpura e de linho finíssimo. Existem pessoas que ficam procurando o pecado do rico nesse texto e não está registrado o pecado do rico nesse texto. A Bíblia revela a eternidade dele. Mas aí a Bíblia vai falar sobre o Lázaro. A Bíblia fala que este homem que se veste de púrpura e de linho finíssimo é rico, mas não diz o nome dele. Mas a Bíblia diz o nome de Lázaro, que vivia cheio de chagas, mendigando, e os amigos que ele tinha eram cães, que lambiam as suas chagas. E a Bíblia diz que ele morre e é levado pelos anjos ao seio de Abraão. É interessante você compreender aqui que nem riqueza, nem pobreza garantem a ninguém o céu. Aqui ninguém sabe qual é o pecado do rico e ninguém sabe também qual é a bem-aventurança que Lázaro fez para ter o céu. É ser bem-aventurado, ser pobre, ter enfermidade, sofrer, você ser abandonado. Agora em São Paulo, há 2 dias atrás, um homem de 74 anos estava depressivo há muito tempo e ele pegou e tocou fogo em si. Quem vê o vídeo percebe que ele já estava morto há muito tempo, antes mesmo de tocar fogo em si, porque a sua alma estava completamente tomada pela depressão. Ele nem demonstra sentir dor, porque a sua alma já estava tomada. Eu tenho uma palavra para dizer e eu preciso que você compreenda isso. Eu não estou aqui para saber das suas bem-aventuranças, nem também saber dos seus pecados, porque eu não saberia fazer qualquer coisa com esta informação. E estas informações me trariam talvez um pesar, mas quem manda para o céu e manda para o inferno sabe o que você tem, ele sabe o que você faz e ele sabe quem você é quando ninguém está vendo. Carinhosamente, segura seu lado e diga para ele: o Deus que manda para o céu ou envia para o inferno sabe quem você é. Quem está compreendendo esta palavra, por favor, esboce uma reação pentecostal, dê um glória a Deus. Eu não preciso saber qual é o histórico do seu computador, do seu tablet, do seu celular. Eu não preciso saber aonde os seus pés estão indo. O céu está vendo. O céu sabe. É maravilhoso o que você medita no Salmo de número 139. No Salmo de número 139, o salmista diz: o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. O Senhor sabe o meu assentar e o meu levantar e o meu deitar. Se Deus sabe com quem eu me levanto, Ele sabe com quem eu me assento e Ele também sabe com quem eu me deito. Deus sabe se você está se deitando com o seu esposo ou se está se deitando com outra pessoa, se está se deitando com sua esposa ou se está se deitando com de Deus. São como chama de fogo e tudo. Quem está compreendendo a palavra vai dando glória para Jesus. Este texto sagrado também mostra uma verdade que eu preciso que você compreenda nesta introdução, e eu não serei extensivo. O texto mostra que o nome de Lázaro é registrado e o do rico não. Por que o nome de Lázaro é registrado e do rico não? O nome do rico não é registrado porque ele iria para o inferno. E aqui é importante você compreender que o inferno não foi feito e nem idealizado para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Que tipo de coisa a alma humana se transformará para suportar os terrores do inferno e do lago de fogo
esta tão grande graça revelada para nós. Quantos estão sentindo a graça de Deus aqui? Que tipo de terror, dores estas pessoas sofrerão? Olhe para mim, para você compreender. Lá o bicho não morre. A Bíblia diz que é lugar de pranto, de dentes. Quem for para o inferno não será tratado como um animal, mas quem for para o céu precisa se lembrar que a primeira coisa nossa que vai para o céu é o nosso nome. Lugar de anônimos, o céu é conhecido. Oh, glória para Jesus. A mão para o céu, só quem é conhecido. Glória a Jesus. Eu preciso advertir os irmãos de que ser conhecido no céu não é um requisito de ter posses ou ter dons espirituais, porque existem pessoas que têm muitos dons espirituais, são usadas, mas não são libertas. Diga comigo, existem pessoas que são usadas, mas não são libertas. Diga para quem está do seu lado, existem pessoas que são usadas e não são libertas, e isso é bíblico. Quando você estuda a biografia de Isaías, você vê que no capítulo 1 ao capítulo de número 5 ele é um profeta, e no capítulo 5 ele é o profeta do ai de ti, mas no capítulo 6 ele é o profeta do ai de mim, que vou perecendo porque os meus lábios são impuros e convivo com pessoas semelhantes a mim. Preste atenção, a glória de Deus estava se manifestando quando ele disse isso. Por quê? Porque a glória de Deus não é aprovação de conduta. A glória de Deus é manifestação de oportunidade de mudança. Quando a glória de Deus estava se manifestando ali, era Deus dizendo: eu estou te dando a oportunidade de você mudar. Eu estou te dando a oportunidade de confessar. Aí ele abre a boca. Deus dá uma ordem: pega fogo, oh glória para Jesus. Fogo, Jesus. Pega fogo, oh glória para Jesus. Ainda tem gente que gosta de fogo aqui, que vem da parte do altar de Deus. Pega fogo e bota na boca dele, porque ele confessou aonde está o pecado. Aí a Bíblia diz: foi tirada. Olhe para mim, para você compreender. Não se sabe as bem-aventuranças de Lázaro, mas uma coisa é maravilhosa: a Bíblia diz que no céu nós temos o nosso nome escrito, e isso é maravilhoso. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 7, que muitos se apresentarão diante do Senhor naquele dia, dizendo: Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ser usado e não ser liberto não é a questão é ser liberto para herdar o céu de glória. Só quem é liberto, uma mão é pouca, levante as duas mãos para o céu e dê glória a Deus mais alto dessa noite. Eu vou me calar para ver você adorar. Aleluia, aleluia. Olhe para mim carinhosamente. Aí a Bíblia diz que este homem chega no seio de Abraão. Ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Que maravilha. Só que quem vai para o inferno nos dá algumas lições. Eu queria citá-las. Não sei se dará para eu me aprofundar, mas eu vou citá-las. Quem chega no inferno pede misericórdia, não por ele, mas por outras pessoas, porque ele reconhece que ele está ali, e aquele local onde ele está, ele sabe que é resultado das escolhas que ele fez em sua vida. Procure o texto, veja se ele pede misericórdia por ele. Se ele pede ao pai Abraão para tirar ele de lá. Não.
O problema é que nos dias odiernos, as pessoas estão tendo dificuldade de admitir seus pecados. A Igreja Católica mudou muito, mas tem uma coisa que a Igreja Católica não abre mão: o confessionário. As pessoas toda semana estão indo lá e dizendo: Senhor Padre, pequei. Recebem a sua penitência e seguem a vida. Enquanto nos nossos dias o gabinete pastoral está ficando vazio. E eu lhe pergunto: nós somos uma geração que não peca? Nós somos uma geração que não precisa confessar? Tiago, escrevendo à igreja de Jerusalém, no capítulo 5, ele diz: confessai as vossas culpas. Ele não diz confessai as vossas tentações, ele diz confessai as vossas culpas. É aquilo que você já fez, é aquilo que você é culpado. E o maravilhoso é que Tiago parece que está falando para uma igreja utópica, porque ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que vocês sejam sarados. Faz uma pergunta para quem está do seu lado. Só faz essa pergunta: eu posso confessar os meus pecados a você? Pergunta para ele, por favor, faça isso. Eu posso confessar as minhas culpas a você? Sem você me expor no Instagram, sem você me expor no WhatsApp, sem você me colocar em rodinhas de escarnecedores. Você vai orar por mim ou vai me matar? Você vai me ajudar a sair? Oh, glória para Jesus! Oh, glória para Jesus! Estou sentindo graça, mas vou me segurar. Olhe para mim. Quando você vê este homem dizer: Pai Abraão, tem misericórdia, ele está dizendo: eu reconheço a minha situação. Eu estou em uma situação que carece de misericórdia. E deixa eu dizer uma coisa para a igreja aqui: a misericórdia do Senhor é tão maravilhosa e é algo tão necessário, que nas Lamentações de Jeremias está escrito que as misericórdias do Senhor não têm fim e são novas a cada manhã. Levante a sua mão para o céu, segure a sua mão, deixa a misericórdia do Senhor te alcançar agora. Peça pela misericórdia. Há uma misericórdia para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira, para quinta-feira, para sexta-feira. Foi a misericórdia que te trouxe até aqui. É a misericórdia que tem te sustentado. É a misericórdia que tem feito com que o inimigo não te toque, com que o laço seja cortado. É a misericórdia. Alabás. É a misericórdia. É a misericórdia. Olha para mim aqui, irmão. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. O texto diz que o rico e o Lázaro. Mas eu não vejo este que foi para o inferno como rico. Por quê? Porque o nome dele não está registrado. E a Bíblia diz que mais vale um bom nome do que as muitas. Então quem é o rico da história? Olha a promessa para quem vai entrar no céu. Quando você chegar no céu, você vai receber uma pedrinha branca. E nessa pedrinha branca vai ter o seu novo nome. Oh, glória para Jesus. Não. Não, uma palavra dessa era para você dar um grito aí. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Diga para ele: você vai receber uma pedrinha branca. E na pedrinha branca vai estar escrito o seu novo nome. E o nome do seu Deus. Só quem vai ser arrebatado, só quem vai morar no céu. Aleluia.
glória para Jesus. Olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para mim, por favor. A segunda coisa que você percebe aqui é que a terceira coisa é que quem está no inferno está desejando as coisas do céu. Ele está no inferno e ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar o dedo na água e colocar na minha língua. Ele só quer isso aqui, ó. Quem está no inferno só quer isso aqui. Só que eu e você não estamos no inferno. Nós estamos na igreja, a antessala do céu. Eu estou sentindo graça. A minha cabeça começou a ficar cheia de revelações. Eu preciso liberar uma palavra profética aqui. Aleluia. Coloca a mão no ombro de quem está do seu lado e diga para ele: aqui na igreja você não bebe gotas. Aqui você pode se encharcar. Você pode nadar no oceano do Espírito. Diga para ele: você pode receber tudo que vem do céu. Coloca a mão no ombro dessa pessoa aí e diga para ele: receba, porque vem do céu a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, pois de curar. Seja batizado agora. São 101 anos de Pentecostes aqui. Então receba visões, receba cânticos espirituais, receba em nome de Jesus o dom da fé. Eu vou me calar para ver você adorar. Os obreiros querem receber o que vem do céu. Levantem a mão para o céu. Receba, meu companheiro. Receba, meu amigo. Receba, homem de Deus, o que vem do céu. Eu vou me calar para ver a igreja adorando. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus já vai cumprir. Quando Cristo o meu nome pronunciar, cante glória. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Ele me dignará se adagar. O maci. Oh, glória para Jesus. Oh, glória para Jesus. Mas duas verdades. Mas duas observações. Não pode faltar na igreja clamor. E você vê no inferno alguém clamando, alguém desejando as coisas do céu, alguém reconhecendo a sua real situação. E quem está no inferno está gritando: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Deixa eu falar um negócio para você. A Assembleia de Deus
não cresceu ao longo dos 101 anos aqui em Viana por causa dos grandes teólogos dentro dela. A Assembleia de Deus não cresceu por causa dos grandes palestrantes, oradores. Não. A Assembleia de Deus cresceu por causa do Espírito Santo que age no meio dela, e por causa da sensibilidade que ela tem, e pela forma que ela adora. Nós fomos conhecidos como um povo barulhento, a igreja do barulho. Olha para mim aqui. O texto está dizendo que ele clamou. Quando Bartimeu clamou, alguém tenta impedi-lo, mas ele continua clamando. Isso é maravilhoso. Você sabe o que você precisa. E a pergunta é: por que é que você anda tão calado? Por que é que você está tão distante? Por que é que você está tão apático, apática? Você sabe que esta peleja só vai se resolver com o teu clamor, com a sua oração. Alemas. A minha mãe dizia: ninguém é maior do que a sua vida de oração, e você só vai aonde a sua vida de oração te levar. Aleluia, eu estou sentindo graça aqui. Aleluia, aleluia. Eu já vou terminar, mas segure na mão de quem está do seu lado e diga para ele: nós hoje vamos fazer o inferno ficar mais triste do que está, e o céu vai se alegrar conosco. Diga para ele: nós vamos abrir a boca para clamar, clamar bem alto: filho de Davi, 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 tem misericórdia de mim. Oi, me guiarás. Oh glória, olha para mim. Jeremias 33, versículo 1 ao 3. E aqui a gente caminha para finalizar. Deus chega a Jeremias e diz a ele: Jeremias, fui eu quem fiz isto para estabelecer estas coisas. O Senhor é meu nome. Eu vou repetir. Deus chega para Jeremias e ele está preso pela segunda vez, lançado, fragilizado, cheio de questionamentos. E enquanto ele está questionando: por que é que eu estou vivendo isso? Quem é o culpado disso? Deus diz: fui eu quem fiz isto. Pare de procurar culpados para a situação que você está vivendo. Pare de se colocar como vítima das coisas que sucedem contra você. Você não é vítima, você tem uma chamada para o céu. Eu vou repetir: você não é vítima, você tem uma chamada para o céu. O diabo está lhe atacando porque ele quer que você vá para o lugar aonde ele vai. Deus chega para ele: olha, fui eu quem fiz isto, e fiz para estabelecer algumas coisas. O Senhor é meu nome. Levante a mão para o céu. O nome dele é inigualável.
Em Isaías 42:8 ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Em Deuteronômio 32:39 ele diz: eu sou Deus e Deus sozinho, que mato e que faço viver, que firo e que faço sarar, e não há quem possa escapar das minhas mãos. 64:4 de Isaías ele diz: porque desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, nem se percebeu um Deus como eu sou. Isaías 59:19 ele diz: do oriente ao ocidente é a minha glória. 43:13 de Isaías ele diz: antes que houvesse o dia, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou. E se eu quero operar e está sendo doloroso para você, pare de procurar culpados. Fui eu quem fiz isto. Para quê? Para estabelecer o meu nome. Aí no versículo 3, ele deixa uma receita. Meu Deus. Ele deixa uma receita. Ele diz: Karana Neget Gadal Betsayada. Transliterado para o nosso idioma é: eleve a sua voz com toda a força, clame a mim, respondeste-ei. Ele está dizendo: eu estou te dando uma sentença, estou te dando uma chave, estou te dando uma oportunidade. Clame a mim, eleve a sua voz o mais alto que você puder, direcione a mim, e eu te digo, te faço promessas, eu te responder-te-ei, e tem mais, vou te dar anúncios de coisas grandes, vou te dar anúncio de coisas firmes, e vou te falar de coisas que você não sabe. Glória, eu estou sentindo vontade de falar em mistérios. Segure na mão de quem está do seu lado, por favor, e diga para ele: há uma promessa para quem clama. Diga para ele: nós somos participantes desta promessa. Deus dará anúncios, Deus falará sobre o seu futuro, Deus vai fazer coisas grandes e firmes que você não sabe. Quem crê, abre a boca para dar glória. Glória para Jesus. Estou vendo o candelabro aceso no meio da igreja. Aleluia. A revelação de Deus está no nosso meio. Deixa ela se repartir. Deixa, recebe, 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 recebe a resposta do seu clamor. Ei, minha filha. Ei. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, Deus mandou te dizer. Deus mandou te falar. Tá chorando porque, se você tem Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo, tudo que você está passando, e me trouxe da Bahia para te dizer que está cuidando. Se lembra de onde você veio e aonde você chegou. Se
se lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas eu intercedi. Alabacanarabassi, oh glória, oh glória. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Cante, adore, não chore. Deus mandou te dizer que tudo vai. Dá um mi menor, um mi menor. Ore para mim. Eu vou citar mais duas coisas aqui. Talvez eu volte aqui, quem sabe. Né, irmão Micão? Né, pastor Espúrio? Mas está no texto também. Diga para quem está do seu lado. Quem estava no inferno, quem estava no inferno, estava preocupado com a família. Ele disse: pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Diga para quem está do seu lado: aonde está a sua? Você vá para perto de sua família agora. Se for causar transtorno, fica aí, não tem problema. Mas traga a sua família para perto da sua mente, do seu coração. Último, quem está no inferno está dizendo: pai Abraão, levanta um novo evangelista. Mas levanta alguém que é dos mortos. Levanta um morto para falar aos vivos. E o pai Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas. Só para que você possa receber esta oração. Deus não vai levantar ninguém que morreu. Mortos não falam a vivos. Espíritos não falam com os vivos. E quem fala com a igreja é o Deus dela, o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Agora escute isso. Você é o pregador que Deus quer usar para ganhar a sua família. Se você estudar a biografia de Noé, Noé não ganhou ninguém do lado de fora com a sua pregação, mas não perdeu ninguém do lado de dentro. E nesta hora eu quero orar. Passei o microfone para o pastor e o pastor disse: ore. E eu quero orar. E eu quero orar por quem foi tocado, por quem está precisando nesta hora se conscientizar dos seus erros, quer confessar ao Senhor. Você não precisa sair do seu lugar, porque não vai dar. Mas fecha os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Se você está com a sua família, abraça a sua família. Eu quero orar por você. Eu já vou orar por você. Já adorado entre nós, vá orando, tão desejado aqui. Ore, mas nada se comparará com a glória que há de vir. É que eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me
me buscar. Ore, 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 ore. Aleluia. Yeshua. Ore, 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 ore. Yeshua. Jesus, filho de Davi, atente para a nossa petição. Nós oramos por ti e para ti, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Senhor, que cada crente fiel que está nesta hora com o coração aberto e deseja receber perdão, Senhor, que está confessando que precisa de misericórdia, que está querendo receber as coisas que vêm do céu, os dons espirituais, Senhor, manifesta-te neste lugar. Nós vamos participar da Santa Ceia, sentindo a alegria do céu, o renovo do céu, o perdão do céu, a misericórdia do céu. Somos tua igreja, somos tua igreja, e nesses 101 anos nós estamos dizendo: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Em breve do céu, Jesus vai aparecer. O joelho se dobrará e toda língua confessará. Cante! Mas a igreja será arrebatada. Jesus, num piscar de olhos, traz a alegria acontecerá. da salvação. Mas a igreja Aleluia. será Levante a mão para o céu, quem será arrebatado? num piscar de olhos acontecerá. Em breve do céu, O céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Senhor, nossas famílias são tuas. Visita meus filhos, visita minha esposa, visita meu irmão, minhas sobrinhas, visita minha tia Iraildes, o meu tio Irênio, meus primos. Visita, Senhor, a igreja de Viana, a família, a Assembleia de Deus aqui. Tem gente, Senhor, que tem membros da sua família que estão afastados, mas ninguém vai se perder. Eu quero declarar essa palavra e quero te pedir que isso se torne uma profecia para Viana. Toda mãe, levante a mão para o céu. Todo pai, levante a mão para o céu. Receba esta palavra e que ela seja profecia para a sua vida. Os teus filhos não foram gerados para desonra, mas para a dupla honra. O diabo não vai roubar os teus filhos, eles serão arrebatados com você. Visita os casais, visita os pais, em nome de Jesus. Se você pode, abrace alguém e diga: que bom estar com você aqui, meu irmão. Continue adorando a Deus. Tome seu assento exaltando a Ele. Essa é a Assembleia de Deus em Viana. 101 anos de fato do legado, avançando na promessa. Será arrebatada
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus na casa. A presença do Santo Espírito de Deus na casa. O irmão tem liberdade para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Em pé, sentado, com as mãos levantadas. Só não deixe de adorar. Só não fique sem adorar. Nós estamos no momento mais solene da nossa fé, quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, como noiva do Cordeiro, como a eleita de Deus, aqueles que foram chamados de dentro para fora, para agora cercarmos a mesa do Senhor e relembrarmos que nós só estamos aqui por aquilo que foi feito no Calvário, pela morte vicária do nosso Salvador. Ele é autor e consumador da nossa fé, e é por causa dele que esta igreja estará aqui há 101 anos, 101 anos, como carvalho de justiça e pregoeira da palavra da verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero convidar os irmãos, vamos mais uma vez nos colocar de pé, e nessa oportunidade chamar o pastor Robert Val para fazer a leitura da palavra do Senhor, e nós vamos cercar a mesa do Senhor nesse momento em espírito de adoração, glorificando e bendizendo ao que vive para todo sempre. Aleluia. Aqui, queridos da glória, pastor Josué disse ontem, da glória a Deus é de graça, não tem problema. O som de glória a Deus e de línguas estranhas, os irmãos têm liberdade de exaltar o nome do Senhor. Pastor Roberval. Isso. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículo de número 26. Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo de número 26. Glória a Deus. Aleluia. Leiamos a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Amém. Oremos, meus queridos irmãos. Eterno Deus e soberano Pai, Deus de graça, de amor, de misericórdia, cuja presença estamos nesta hora, nesta noite, neste momento solene, neste momento especial, em que cercamos a Tua mesa, te apresentamos este pão comum, que tipifica o corpo do Teu Filho Jesus, que foi entregue, martirizado, Senhor, por nós, Pai, para a remissão e salvação, Senhor, das nossas vidas. Torna em ato sagrado, meu Deus, é o que te pedimos, em o nome de Jesus, e por fé em Jesus Cristo é que nós te agradecemos. Amém, e graças a Deus. Glória a Deus. ...328 da nossa harpa cristã. O pão da vida descido do céu. Todos nós abrindo nossas harpas. Os assembleanos continuam com a harpa, sim? Então vamos lá. O pão da vida descido do céu, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por